Olá, tudo bem? Vamos continuar o estudo de potencial elétrico, né? A parte de escalar do campo elétrico. Na aula passada, a gente aprendeu sobre a grandeza potencial elétrico. Essa grandeza, chamada de potencial elétrico, ela relaciona, vamos lembrar aqui da unidade de medida, a energia potencial por Coulomb, que é o que chamamos de volt. Essa grandeza é a grandeza escalar do campo elétrico, né? A gente usa para desenvolvimento, para estudo, a matemática escalar. Agora, na aula de hoje, vamos começar a aula falando, então, da superfície equipotencial. A superfície equipotencial, escrevi aqui, né? É o desenho do campo elétrico, é a forma que eu tenho de desenhar o campo elétrico quando eu estudo o campo elétrico a partir da grandeza potencial elétrico. Quando a gente iniciou o estudo de campo, a gente viu a grandeza vetorial, que era o E maiúsculo, né? Vetor campo elétrico. Quando a gente estuda campo usando o vetor campo elétrico, a gente desenhava o campo, a região, que na verdade é uma região invisível, né? Não se esqueça que a gente nunca vai ver esse campo. A forma de estudar campo é uma forma de pensamento. A gente imagina, né? Mas tem os motivos, é lógico. Então a gente usava lá na grandeza vetorial o vetor campo elétrico as linhas de afastamento e linhas de aproximação. Então, como na aula passada a gente aprendeu uma grandeza nova para cálculo de campo elétrico, que é o potencial elétrico, o desenho também muda. Então, o desenho do campo elétrico a partir de agora passa a ser a partir das superfícies equipotenciais, que é uma superfície esférica. Então, você pode imaginar isso aqui, ó, como uma esfera. Não é um círculo, tá? Não é uma circunferência. Então, olha aqui, ó, você imagina uma esfera ao redor da carga. Eu tenho aqui a carga fonte no centro, e aí ao redor da carga fonte eu desenho superfícies esféricas, todas com centro na carga, chamadas de superfícies equipotenciais. É uma nova forma de desenhar, sendo que a carga fonte, ó, está bem no centro dessas superfícies. Porque na verdade não é uma só, tá? Então vamos lá, vamos estudar as superfícies equipotenciais. Esse desenho agora, ó, representa 3 superfícies, né, ao redor de cada carga. Vamos ver qual a vantagem de se desenhar campo a partir das superfícies. Então, ó, não se esqueça, cada superfície dessa aqui, ó, são esferas. Então, são superfícies esféricas, todas com centro na carga. Eu posso desenhar quantas eu quiser. A carga que está na região central é a carga fonte. Então, aqui, ó, eu tenho uma carga fonte positiva. E aqui, ó, uma carga fonte negativa. Ao redor dessas cargas, eu desenho as superfícies esféricas, como se fosse uma cebola, né? Eu posso desenhar quantas eu quiser, aqui eu desenhei 3. Todas as superfícies têm o centro na carga, então são superfícies esféricas concêntricas na carga fonte. Como é que eu diferencio se é positivo ou negativo? A diferença entre positivo e negativo, a gente só usa um sinal. Então, quando a carga fonte é positiva, como essa aqui, ó, a gente coloca um sinal positivo ao lado das superfícies. Já se a carga fonte é negativa, como aquela outra ali, ó, essa carga fonte é negativa, a gente coloca um sinal negativo ao lado das superfícies. Então, você pega um desenho de campo, você sabe que é uma superfície equipotencial. Se tiver um sinal negativo, quer dizer que a carga que cria aquela superfície é negativa. Ou se tiver um sinal positivo, quer dizer que a carga que cria aquela superfície, a carga fonte, que está criando o campo que eu estou estudando,
é positiva, né? Aí cada superfície vai ter um valor de potencial associado. Como assim? Olha esse desenho agora. Lembra da aula passada como é que a gente calcula potencial elétrico a partir da carga-fonte? Vamos lembrar? Potencial elétrico a partir da carga-fonte vai ser igual a K, que é uma constante, Q, que é a carga-fonte que está criando o campo, dividido por D, que é a distância da carga-fonte ao ponto qualquer. Então, ó, pega esse ponto aqui, ó, que está em cima da superfície. Imagina a distância desse ponto à carga-fonte, ó. Seria essa distância aqui, ó. Fazer melhor aqui, ó. Seria essa distância aqui, ó. Calcula o potencial desse ponto, ó. Então, vou fazer K, Q, que é a carga-fonte, por D. Agora, calcula para mim o potencial desse ponto aqui, ó. O potencial desse ponto, K, carga-fonte, sobre D. Correto? Onde D é a distância do ponto até a carga-fonte. Como é uma superfície esférica com centro na carga, concorda que todos os pontos que estão nessa superfície, eles têm a mesma distância até a carga-fonte? Então, D é igual para todos os pontos. Carga-fonte é a mesma. K é constante. Concluo. Todos os pontos que estão na mesma superfície, eles terão mesmo valor de campo elétrico. Eles terão mesmo potencial elétrico. Por isso que além do sinal da carga-fonte, toda superfície equipotencial recebe um valor de potencial. E esse valor é igual em qualquer ponto daquela superfície. Olhem agora essa representação, ó. Temos ali a carga-fonte, né, ó, criando o campo. Aí eu desenhei duas superfícies equipotenciais, a verde, distância D1 até a carga-fonte, e a azul, distância D2 até a carga-fonte. A verde tem um potencial 1, valor de potencial 1, qualquer ponto da superfície, e a azul, né, tem um valor de potencial 2, qualquer ponto da superfície. Então vamos praticar. Vou pegar esse ponto aqui, ó, vou chamar de A, esse ponto aqui vou chamar de B, esse ponto aqui vou chamar de C e esse vou chamar de D. Então, primeira pergunta, como é que eu calcularia o potencial 1 da linha verde, o valor de campo, de potencial elétrico dos pontos em cima da superfície esférica verde? Então, potencial 1 vai ser igual a K, que é constante, Q, que é a carga-fonte, por D1. E aí, ó, tanto o ponto A como o ponto B, o valor do cálculo é o mesmo. Então, eu posso concluir, ó, que o potencial A é igual ao potencial B, que é o valor 1. Agora, e da superfície equipotencial azul 2, né? Como é que eu iria calcular? Iria ficar assim, ó, potencial 2, K, Q, D2, que é a distância da carga-fonte até aquela superfície. Ponto C e ponto D, ó, tá em cima da mesma superfície. Então eles têm o mesmo valor, a distância é a mesma, a carga-fonte é a mesma. Então eu posso concluir que o potencial C é igual ao potencial D, que é o valor do potencial 2. Agora, o potencial 1, AB, potencial 2, CD, né? São iguais ou diferentes? Olha a figura. Como a distância 1, ó, é menor do que a distância 2, ó, e o potencial, né, a gente calcula fazendo K, Q sobre D. Então, considerando K, Q constante, o K é constante, o Q é o mesmo para todas as superfícies. Quanto menor a distância, maior o potencial, é inversamente proporcional. Então aqui, ó, como a distância 1 é menor do que a 2, o potencial 1, ou seja, o valor de potencial da superfície verde é maior do que a azul. Então é outra conclusão que a gente tem que saber, tem que ter, tá? Então eu sei aqui, ó, que como a distância da superfície 1 é menor do que a distância da superfície 2, concluo.
O potencial da superfície 1 é maior do que o potencial da superfície 2, olhando aqui na figura. Então, se eu pegar o potencial, o valor, né, do potencial, ó, da 1, ele vai ser maior do que da 2, porque essa distância é menor do que essa. Então, eles são diferentes. E a subtração entre os dois? O que é uma subtração na matemática? Não é uma diferença? Então, aqui eu defino outra grandeza muito, mas muito utilizada na eletricidade, inclusive na eletrodinâmica. Na parte de circuitos elétricos, se utiliza muito a chamada DDP, ou tensão elétrica, que é a diferença dos valores dos potenciais. Então, ó, vamos pegar aqui, ó, imagina um ponto 1 aqui, que tem esse valor de potencial 1. Imagina um ponto 2 aqui, que tem esse valor de potencial 2, né? São diferentes, um é maior do que o 2. E se eu subtrair um do outro? Se eu subtrair um do outro, ó, a diferença entre eles, a gente encontra uma grandeza que eu, particularmente, a maioria dos livros usa essa notação, mas não é um padrão internacional, que eu chamo de U. Então, a partir de agora, no nosso curso, sempre que eu colocar U, eu estou me referindo à diferença entre dois valores de campo elétrico, entre dois valores de potencial. Então, isso aqui é chamado, ó, de dP, que representa diferença de potencial. Isso aqui também pode ser chamado, ó, de tensão elétrica. Lá na parte de circuitos de eletrodinâmica, a tensão de uma bateria, por exemplo, uma bateria de 9 volts, o 9 volts é a DDP, é a diferença de potencial entre os dois terminais da bateria. E a diferença de potencial, ó, é a subtração de dois valores de campo. Então eu estou pegando o valor do campo elétrico no ponto 1, que é o potencial 1, o valor do campo elétrico no ponto 2, que é o potencial 2, e subtraindo. Agora, por que essa grandeza é tão importante, né? Como é que eu utilizo essa grandeza? Um dos principais motivos de se utilizar essa grandeza é para cálculo de trabalho. Não se esqueça que trabalho é energia transformada, né? Quer ver que legal? Ó, isso aqui vai facilitar muito a vida de vocês. Lá em aulas passadas, a gente aprendeu que a gente consegue calcular trabalho subtraindo energia potencial inicial menos energia potencial final. Lembram disso? Na aula passada, e aí trabalha a quantidade de energia transformada efetivamente. E energia potencial, potencial de transformação. Na aula passada, a gente aprendeu a grandeza potencial elétrico, que por definição, eu pego a energia potencial de um sistema de cargas e divido pela carga de prova, carga teste. É a carga que vai deslocar e realizar trabalho. Então daqui, ó, eu posso, né, escrever que a energia potencial é igual ao potencial vezes a carga. Substitui aqui em cima. Ó, pega isso aqui, ó, substitui aqui para mim, ó. Então vai ficar assim, ó, trabalho vai ser igual, no lugar de energia potencial inicial, ó, energia potencial, ó, eu vou ter potencial inicial vezes carga, menos, no lugar de energia potencial final, ó, energia potencial, ó, eu vou ter um potencial final vezes carga. A carga é comum, que é a carga teste de prova que está se deslocando e realizando o trabalho, numa corrente elétrica, por exemplo. Então eu vou ter trabalho, carga, que multiplica potencial inicial menos potencial final. E o que é potencial inicial, potencial 1, menos potencial final, potencial 2? É a DDP. Que ó, é a DDP, que é a diferença dos potenciais. Concluo, eu consigo calcular
trabalho fazendo carga de prova, carga teste, que é a que está andando dentro do campo elétrico criado pela carga-fonte, vezes a DDP. Isso aqui, ó, vocês usam muito, não é pouco não, mas é muito para resolver exercício. Até comecei a entrar em eletrodinâmica, em circuitos, potência elétrica, resistor, né? Então não se esqueça que isso aqui é o trabalho. Trabalho é a quantidade de energia transformada, consumida. Isso aqui é carga elétrica de prova. A carga teste, isso aqui é a DDP. A diferença de dois valores de potencial ou tensão elétrica. Professor, não estou enxergando isso. Então vamos lá, quer ver? Olhem esse desenho, esse campo elétrico, né? Carga-fonte. Desenhei duas superfícies equipotencial, né? A verde de potencial 1, a azul de potencial 2. Aí, ó, qual que é a ideia do trabalho? Imagina que eu tenha outra carga aqui, ó, que é a carga teste, de prova. É essa carga que pode, né, sofrer deslocamentos e realizar trabalho. Aí imagina que essa carga se desloque, ó, e vem até aqui, por exemplo, ó. Então, se ela teve deslocamento, tem a força elétrica entre as duas, ela teve trabalho. De forma simples e rápida, calcula o trabalho. Se eu tiver o valor dessa carga, que é a carga de prova, carga teste, ela está dentro do campo criado pela carga-fonte, e o valor dos potenciais, eu tenho trabalho só fazendo o trabalho igual a carga que se deslocou vezes o U, que é a diferença dos valores dos dois potenciais, de onde ela sai e onde ela sai. De onde ela sai até onde ela chega. Então o U vai ficar potencial 1 menos potencial 2, que é o inicial menos o final. Então essa expressão ela facilita muito o cálculo de trabalho em campo elétrico.